Olá, iniciamos mais um programa em vista, hoje com uma autoridade aqui da nossa região, da cidade vizinha aqui de Osasco, Barueri, o presidente da Câmara eleito e já empossado, eu vou falar o nome dele só da primeira vez oficialmente, mas segundo ele, talvez nem a esposa lembre do nome mais, é Sebastião Carlos do Nascimento, é o famoso vereador da cidade de Barueri, o Carlinhos do Açougue. Presidente, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco, no nosso programa Em Vista. Obrigado, Paulo, um bom dia, obrigado pelo convite de vocês ter aí convidado eu para vir participar e eu agradeço pela oportunidade. Legal, nós é que agradecemos, porque esses dias mesmo o senhor já foi eleito, já tomou posse, já está trabalhando incessantemente já pela cidade, né? Aliás, já é um trabalho que vem já de outros tempos, né, vereador? Não iniciou agora nesse mandato, né? Não, a gente já tem aí, já desde que me tornei vereador, que eu sou atuante. Eu levanto cedo, durmo tarde, porque a gente tem que cuidar da vida pública e zelar da cidade, né? A gente tem que ter uma responsabilidade politicamente. Então, tive a honra e a chance de me tornar presidente da Câmara Municipal de Barueri. Então, a gente tem que fazer uma transição para entrar em janeiro trabalhando bastante pela cidade. Legal. Bom, presidente, nós temos aqui a pretensão, o programa Em Vista tem a pretensão de mostrar aí os cases positivos, as pessoas que conseguem passar por barreiras, as pessoas que conseguem fazer a diferença nas suas cidades e no estado e no país, né? Então, a Barueri, que é uma cidade, para as cidades que retransmitem o nosso programa, para as TVs co-irmãs, são mais de 60 canais hoje, aqui juntando com a RGO, TV Regional Oeste, 11 cidades, mais 50 cidades de todo o estado de São Paulo, o nosso agradecimento pela transmissão do programa. E voltando no assunto, Barueri é uma cidade que hoje ocupa alguns postos importantes em termos de arrecadação, renda per capita. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Salvo engano, ela está em 13º, 14º lugar, né, presidente? 14º. 14º lugar, em mais de 500 municípios do estado de São Paulo, né? É muito relevante. Mas antes de nós falarmos ainda da cidade, falarmos do vereador, eu dizia, né, que o nosso programa tem a pretensão de mostrar aí gente que conseguiu vencer as barreiras. Como é que foi, presidente, para o nativo lá de Jacarezinho, do Paraná, chegar aqui? Vamos relembrar um pouquinho da chegada aqui em São Paulo, né? Como é que foi aquele início? Antes, o senhor teve ou tem ainda atividade comercial, o açougue, né? Iniciou esse contato público lá no comércio, né? Mas como é que foi a chegada aqui de Jacarezinho? Paulo, foi difícil. Chegamos aqui, ainda cheguei aqui garoto, com 9 anos de idade, e a gente tem que pôr objetivos na vida, né? Se você tiver objetivo de vencer, você vai vencer. Eu costumo dizer que a parte mais difícil que a gente tem é querer casar, e a gente consegue casar. Então, o resto não é tão difícil, é só ter um objetivo, né? É verdade. E chegamos aqui ainda garoto, família pobre, humilde, e meu pai iniciou com um barzinho, né, no bairro lá. E desse barzinho, na época, Barueri ainda era uma cidade dormitório e não tinha muitos recursos, né? E além dele ter o bar, ele abatia alguns animais, boi, né, na época, alguns porcos, e vendia a carne no próprio bar. Na época não existia fiscalização adequada como temos hoje na cidade. E como ele já veio da região do norte, já tinha comércio lá, varejista de carne, e aqui começou novamente. E foi dando seguimento no ramo da carne, depois ele passou do bar, passou para um açougue, e veio vindo.
e eu, garoto, acompanhando, né? Porque a gente sempre obedece às regras do pai, né? Sim, sim, e sim. a gente viemos acompanhando isso aí. E graças a Deus hoje eu tenho uma casa de carne, hoje só tenho uma, mas já tive 7 lojas, né? Tive que ir vendendo devido à mão de obra, às questões de impostos são muito caras, e depois a vida pública, aí hoje eu só tenho uma loja, que é a que eu comecei e a que eu estou até hoje há 25 anos. Sim, mas o início lá do Paraná, vocês trabalhavam com, o papai trabalhava, a família trabalhava com, era na lavoura lá no Paraná? No Paraná nós tínhamos sítio, né? Então lá Sítio, nós era da lavoura. Lá ainda certo, era onde a gente plantava o arroz lá no varjão, plantava sei. feijão, plantava milho, né? Dali a gente tirava o sustento, criava alguns animais lá e dali a gente tirava o sustento da terra lá no sítio mesmo. Então, Aí, é interessante a gente saber, né, presidente, porque essa trajetória, né, de lá do sítio, né, normalmente as pessoas trabalham na roça, é uma condição de trabalhar, às vezes para comer mesmo, né, e é uma condição humilde chegar à presidência aí de uma das maiores cidades do estado de São Paulo e do Brasil, né? Nós estamos falando aqui, onde se fala de São Paulo, que é grande aqui, para o Brasil é imenso, né? Então, é interessante nós pontuarmos isso, mas o início mesmo da vida pública, me parece que foi naquela associação que o senhor comandou em 94, era uma associação de bairros lá em Barueri. Como é que foi essa história? Eu tive meu primeiro açougue e foi o primeiro comércio de carnes do bairro Parque dos Camargos, aonde era um bairro muito carente e as pessoas quiseram montar essa associação de moradores para a gente angariar recursos para o bairro, para alguma família carente, cobrar junto ao poder público, né, a questão de alguns recursos para o bairro, com escola, com UBS, pronto-socorro, e não tinha como cobrar direto do poder público. Pessoas humildes ainda, que não sabiam o caminho, né? Hoje está todo mundo esclarecido, a televisão está dentro das casas, a rádio, a internet, né? Então hoje está muito fácil as coisas, né? E na época, essa associação, e eu acabei assumindo a presidência dessa associação de moradores lá do Parque dos Camargos. E me despertou a curiosidade que você tendo um mandato eletivo, é mais fácil você levar o recurso ao bairro, né? Toda a cidade. E aí foi aonde eu me candidatei a vereador, perdi a primeira eleição, porque não é fácil você ganhar uma eleição, né, Paulo? Sim, Logo sim. de início. E na segunda eleição aí eu ganhei com 4.979 votos. Presidente, então nós vamos fazer agora um corte aqui na entrevista, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já o senhor falando do primeiro mandato no próximo bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz. Se você ligou a televisão agora, começou a assistir, nós temos aqui hoje uma autoridade aqui da nossa região, o Carlinhos do Açougue. Não é o nome dele, mas eu também já nem lembro mais, mas vai ficar Carlinhos do Açougue só, né, presidente? Pode ser assim, né? Pode ser assim. E nós falávamos aí no primeiro bloco das dificuldades de se galgar as coisas que a gente quer na vida, e o Carlinhos o Carlinhos do Açougue, o vereador, presidente da Câmara, é um exemplo disso, né? Que veio lá da roça, lá do Paraná, e aí começou um pequeno comércio, e aí foi aumentando o leque de amizades, aumentando a representatividade, e chegou aí como vereador para levar as suas reivindicações da população, né, junto ao poder público. Então, é interessante a gente pontuar esse tipo de
de coisa que acontece na vida das autoridades, na vida das pessoas de sucesso, porque para você que está passando uma certa dificuldade nesse momento, olha, não dê bola para a dificuldade não, assuma e vá em frente, com perseverança, honestidade, você também chega lá. Não é, presidente? Era isso que você falava no bloco passado. É verdade, a gente precisa perseverar, né, lutar e ter um objetivo, porque se você achar que as dificuldades não passam, passam sim. Né? Às vezes eu até costumo dizer que, até por eu ser vereador, às vezes tem pessoas que reclamam muito dos governos. Ah, não voto no Lula porque o governo foi ruim, a Dilma foi ruim, né? O José Sarney foi ruim. Mas às vezes a pessoa está há 20 anos com a vida dele ruim. E não é culpa do governo, às vezes o erro está na gente. Nós precisamos procurar alternativas, né? A gente tem que ver se não está dando certo e se aperfeiçoar. Como eu hoje sou um comerciante, né? Tenho meu comércio há 25 anos, mas eu quebrei a cara muitas vezes. Eu quebrei umas 20 vezes. Sim. E só aprendi, ainda ontem, numa entrevista, a Aline até me acompanhando, eu disse que eu comecei a ter sucesso quando eu passei por um curso no Sebrae. E esse curso do Sebrae foi muito importante para mim. Por acaso é o Empretec? É um dos cursos, o Empretec é um dos cursos que tem no Sebrae que são importantes. Mas eu fiz lá, Paulo, o gerenciamento de fluxo de caixa, como expor mercadoria, como você adequar a loja para vender mais, né? Então, esses critérios. E de momento eu não valorizei, eu não fiz o que eu aprendi. Mas continuei indo mal e depois eu comecei a pôr em prática o que eu aprendi nesse curso e minha vida mudou. Por quê? Porque são questão da gente educar os próprios gastos que a gente tem. E às vezes você não percebe. E às vezes você fala, eu vou no mercado comprar o pãozinho cedo, eu vou ter que anotar para controlar? Se você estiver indo mal, é bom anotar. Porque você anotando os seus custos que você tem durante o dia, no final do mês você vai saber o quanto você ganha e o quanto você gastou. E se você gastar mais do que ganha, logicamente você vai entrar num déficit, né? E aí você nunca que vai prosperar. Então hoje eu costumo fazer dessa maneira. Eu controlo os meus gastos. Às vezes as pessoas falam, poxa, Carlinhos, mas você está bem? Claro que estou bem porque eu administro o que eu ganho. Eu não gasto mais do que eu ganho de jeito nenhum. Porque se gastar, você com certeza vai para o buraco, né? Como diz o ditado. Tá aí, já fica essa dica importante para você que está nos assistindo, a dona de casa, a primeira empresa é a nossa casa, né? Porque se chegar o dinheirinho ali, já é um dinheirinho suado, que diga lá de passagem, é difícil a gente ganhar o nosso dinheirinho, mas se chegar lá e a gente gastar mais do que ganha, vai quebrar mesmo, né? Exatamente, Carlinhos? A gente acaba quebrando você cair, Paulo, para levantar é difícil. Às vezes você faz uma loucura aí em 6 meses, por exemplo, ou 24 meses de parcela e se atrapalha, você passa 6 anos, 8 anos para se recuperar. É verdade. Porque você, para gastar, é muito fácil. Porque você vai numa loja hoje comprar um carro, 20 minutos sua ficha está aprovada. Você vai numa loja Casas Bahia, 5 minutos você está com o carnê no bolso. Mas aí você imagina quantos meses você passa para terminar aquilo ali. 10 minutos para constituir uma dívida e 24 meses para terminar. Então você tem que ver isso aí. E às vezes eu costumo dizer, você não tem que olhar o caminho que você vai. Você tem que imaginar, se der errado onde você vai, como é que você volta? Como é que volta, é verdade. Então, você tem que pensar na volta. E eu pauto muito isso, né? Então, hoje eu tenho o meu comércio, 25 anos no mesmo lugar. Às vezes os meus açougueiros falam, poxa, Carlinhos, mas você já está bem. Eu falo, eu já estou bem, graças a Deus. E só não vou montar um açougue para você, porque você ainda não tem condições de cuidar. E eles me perguntam, porque eu tenho muita amizade com eles, eu tenho um açougueiro de 15 anos, açougueiro de 13 anos, né? O que tem menos lá tem 7 anos. E ele fala, mas por quê? Eu falo, porque a primeira coisa, quem não sabe cuidar o que é dos outros, não sabe cuidar do que é dele. Olha, você tá perdendo, você não está perdendo, aliás,
Hoje nós temos aqui uma aula de empreendedorismo aqui com o vereador Carlinhos. Eu pensei sinceramente, Carlinhos, que nós íamos falar mais de política, mas olha, tem algumas dicas importantes e você vai anotando aí. Uma delas não pode ter medo de se meter nas coisas, não, e não pode ter medo de cair, né? O principal da coisa, o maior medo não é de cair, né? O maior medo é de não levantar, né? Não levantar. Não é? Porque levantar é difícil, é que eu estou te dizendo, eu falo por experiência própria. Eu já cansei de, às vezes, montar uma microempresa, uma pequena empresa, você monta até que rápido, porque hoje temos crédito, mas se você quebrar, para você voltar ao mercado de novo é difícil. Então a gente tem que ter prudência, né, no que a gente faz, o segmento que você vai, você tem que analisar bem. Hoje é importante, antes de você montar um comércio, ter uma consultoria, né? Por exemplo, eu não sou professor nisso, mas a gente vê os exemplos. Se você vai montar uma borracharia, que é para lidar com carros, conserto, vender pneus, aí você monta uma borracharia onde não passa carro, Paulo, como é que você sobrevive? É verdade. Né? Tem que estudar muito o ponto, né? Tem que estudar muito o ponto. Às vezes você vai montar por exemplo, no meu ramo de carnes, aonde não passa pedestres, só passa pessoas com carro e não tem lugar de estacionar. Então, essa questão é uma questão que você que vai montar o seu próprio comércio, a sua empresa, a sua microempresa, você tem que analisar essas questões, né? Muito bem. Olha, dicas importantes, você está acompanhando o programa Invista, aprendendo com quem faz, é o nosso slogan aqui, e hoje realmente nós estamos aprendendo com quem faz. Só que nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar já com o programa Em Vista, falando com o Carlinhos do Açougue, presidente eleito e empossado da cidade vizinha de Barueri. Não saia daí, daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com o programa Em Vista, aprendendo com quem faz, e eu retorno agradecendo aí as parceiras, as co-irmãs que retransmitem o nosso programa. Hoje já são mais de 60 cidades em todo o estado de São Paulo que assistem aí, que nos permitem entrar aí no lar das pessoas para falar um pouco de coisa boa. Tem tanta coisa ruim na televisão, tem tanta violência, exposição banal do corpo. E não é isso que acontece, não é isso que você vê aí na TV comunitária, na TV pública da sua cidade. Então, agradeço mais uma vez os parceiros que retransmitem o nosso programa e hoje trouxemos aqui o presidente da Câmara de Barueri, que é vizinha aqui da cidade de Osasco, é vizinha de São Paulo. Para você que está longe aqui da nossa capital, é uma região, Barueri, Osasco, Carapicuíba, é uma região que compõe aí um aglomerado. Só nessas 11 cidades que nós retransmitimos o programa aqui diretamente, que é da RGO, da TV Regional Oeste, são praticamente 4 milhões de habitantes que vivem nessa região. Então, às vezes o tamanho de um país. E trouxemos aqui hoje um empreendedor, um político empreendedor ou um empreendedor que virou político? Fica essa primeira pergunta, Carlinhos. Então, Paulo, eu acredito que seja um empreendedor que virou político, né? Perfeito. Porque, como eu venho do comércio, né? E a gente, graças a Deus, depois de muitos tropeços, acertamos. Sim. E depois ingressei na vida pública, onde estou até hoje, mas continuo também com a minha casa de carnes lá trabalhando. E levou para a política a experiência da vida privada, né? Que assim, teve a primeira negativa em 2004, né? Teve a primeira negativa, foi candidato, não conseguiu, não desistiu, insistiu e hoje já foi eleito em 2008 e reeleito agora em 2012. E já avançando aí para uma presidência da Câmara. As experiências da vida, elas nos acompanham sempre, né, presidente? Verdade, Paulo. A gente
trabalha, a gente tem a vida, tem a família, né? Que é uma coisa que eu prezo muito, é a família, é o pai e a mãe, e eu respeito muito os conselhos que eles me deram. Meu pai hoje é falecido, mas me ensinou muito, e essa questão dos ensinamentos dele contribuiu muito para o meu sucesso, né? E a política é uma maneira que você faz, mas tem que fazer com seriedade. E na política você tem que ter lealdade também com as pessoas que te ajudam, que está do seu lado, que te estende a mão. Porque antes de você chegar a um cargo público, alguém te ajudou, alguém te estendeu a mão. Hoje eu estou, né, para assumir a presidência agora em janeiro, e teve alguém que me ajudou. E eu tenho que ser leal com essas pessoas, tem que ser recíproco à altura, porque se você não for leal, você não tem sucesso. Com certeza. Mas falando aí, então, em Câmara, quais são os projetos aí? Porque, obviamente, cada pessoa que pleiteia aí um cargo, algum posto, tem aí alguns objetivos. Quais são os principais objetivos, presidente, aí nessa sua presidência da Câmara, nesse mandato? Então, Paula, primeiro projeto que nós temos na Câmara Municipal, nós temos a reforma administrativa. Nós temos que fazer essa reforma administrativa, é uma questão que o Ministério Público está cobrando, como cobra todas as câmaras municipais, que eles acham que estão com excesso de funcionário, que tem que se fazer concurso público, e eu pretendo adequar essa questão para a gente pagar essa conta com o MP, porque você não consegue administrar com uma pressão do poder lá do Ministério Público em cima da presidência. Com né? certeza. Então eu quero fazer essa reforma administrativa, adequar o quadro de funcionários da casa para que a gente dali prossiga para os outros segmentos. Eu quero valorizar funcionários da Câmara Municipal, pessoas que estão lá, que têm competência para assumir cargos, né? Eu quero dar essa oportunidade. Aqueles outros que estão lá, que continuarem no quadro da Câmara, quero dar oportunidade para eles também crescerem dentro da casa, o que tiver condição. Só o que não aproveitar as oportunidades é que não vai ter ali a sua chance, porque eu sou uma pessoa de dar chance. Até hoje, até voltando no segmento do meu ramo Casa de Carnes, os açougueiros que eu tenho lá foi eu que ensinei. Então eu não faço questão de dar chances, porque se você não der chances, o cara não vai ser um profissional. Alguém tem que dar a primeira chance. E eu sou essa pessoa de dar oportunidades. Muito bem. Presidente, e a relação com o Executivo? Ela tende... Como é que o senhor está prevendo que ela vai acontecer? Tem um bom relacionamento inicial com o Executivo? Paulo, eu até quero deixar aqui um abraço ao prefeito Juarantes. Eu sou suspeito em falar, né? Porque ele é democrata, eu também sou democrata, ele é meu amigo, né? É meu padrinho político, então por aí você já sabe a nossa relação, como é que vai ser. Não vai ser difícil não, porque a gente tem uma relação muito boa como amigo, como vereador e prefeito, e como poder legislativo e executivo. Claramente a gente vamos ser parceiros, vamos respeitar, né, os poderes, porque o poder legislativo é independente do executivo, mas a gente vamos ter ali uma união muito próxima, até para o bem comum da cidade. Muito bem. Então nós não vamos ter problema nenhum, com certeza, para administrar junto a cidade de Barueri. Então, aproveitando, presidente, o momento dos abraços, eu quero mandar um abração muito especial para um secretário lá do Gil, um irmão que eu tenho, é o Ivo Gobato Júnior. Enfim, um abração. Você está me devendo a visita aqui na TV Osasco? Não esqueça, eu vou mandar um abraço pelo presidente aqui da Câmara Municipal. Presidente, só que, infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, o presidente tem muitos projetos, mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Eu queria concluir o programa com algumas dicas suas, como já foram dadas várias, para o jovem dos 8 aos 80 que nos assiste, que está começando alguma empreitada, que está passando por alguma dificuldade. Queria que você desse algumas dicas para ser um empreendedor de sucesso.
Então, Paulo, a dica que eu posso deixar é o seguinte: o primeiro passo é a pessoa viver de exemplos. Se você ver uma pessoa num bar bebendo e caindo, vê o que os outros falam dele, se é bom ou se é ruim. Logicamente que é ruim, então não cometa isso. E se você ver uma empresa indo bem, hoje não é uma coisa ruim você copiar. Então você tenta ver o que a pessoa faz, como é que ele está estruturando e faça igual. Porque se você ver uma empresa indo mal, você não vai copiar o que a empresa está indo mal, porque você vai mal também, né? E tem que se, hoje o comércio, o mercado, ele é amplo, então você tem que procurar solução, procurar estudar, procurar ouvir o conselho de pai e mãe, porque pai e mãe até erra, mas não quer que o filho erra, né? Com certeza. Então hoje a gente vê muitos filhos que nem obedecem o pai, faz o que ele quer fazer e aí já começa indo mal. Então hoje, para você ser um bom empreendedor, é requisitos que hoje nós temos aí muitas empresas, temos o Sebrae que dá cursos, né? E a pessoa entra no mercado e com certeza terá sucesso. Sei que o tempo está estourado, eu quero também deixar um abraço a todos aí da TV Osasco, né? O Cláudio, meu amigo, um abraço também. A Aline, que me acompanha, né, Aline? Sim. Que é da Câmara Municipal. A você também, o meu abraço, o meu carinho. Estamos lá na Câmara Municipal também aguardando um dia vocês lá tomar um café com a gente e almoçar conosco lá a partir do dia 3 de fevereiro, que volta a sessão normal. Perfeito. Estamos lá esperando vocês para almoçar com todos os vereadores lá e a gente bater um papo lá. Muito obrigado. Então, reforçar um abraço ao Júlio Leal, da TV Barueri, que retransmite também, faz parte da RGO. Um abração, Júlio. E agradecer, em primeiro lugar, a Deus que nos permite estar aqui, entrando no seu lar e levando um pouco de coisa boa e acreditando que o Brasil, a gente sendo honesto, ainda tem jeito. Vamos em frente, o Invista vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos.